A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, eu estou aqui trazendo uma mensagem do Senhor. Meu nome é Eliseu Diniz e hoje nós vamos abrir o nosso livro no livro de Salmos, capítulo 121, e nós vamos ler os versículos 1 e o 2, apenas isso aí, hein? Diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nós vamos ler só esses dois versículos, meu querido. Meus amados, este salmo é possível que eram cantados, entoados, na verdade, né, pelos peregrinos em sua jornada rumo a Jerusalém, rumo a Sião, né, como queiram falar, para a celebração de festas, né, ou algumas vezes também quando eles estavam se dirigindo ao seu lar. Eles costumavam entoar esse cântico de peregrinação. Na verdade, esse é o nome. É bom a gente falar um pouquinho, né, teologicamente deste versículo, né, 121, que é um versículo muito, muito maravilhoso, muito abençoado, né? O tema, na verdade, sempre é a proteção de Deus sobre o seu povo. Esse era o tema que os peregrinos entoavam. Se nós prestarmos atenção no versículo 1, 2, 3 e o 4, a gente vai ver que os líderes dos grupos começavam com os versículos 1 e 2, né? Uma pessoa entoava e as outras pessoas respondiam com os versículos 3 e 4, e assim por diante. Então eles iam naquela caminhada, louvando e adorando o Senhor. Uma bênção, na verdade, né? Olha, meu querido, a segurança era uma das grandes preocupações dos peregrinos. Ao viajarem por estradas que passavam pela região montanhosa de Israel, nós sabemos, eu nunca estive lá, mas a gente vê pelos livros, pela mídia, né, que aquele local ali é um local perigoso. Eles poderiam cair, tropeçar, se machucar, pegar um resfriado, né, sem contar os ataques de bandidos, né, que há naquele local. Porém, meus irmãos, essa mensagem ela se aplica aos peregrinos de Deus, né, nos dias de hoje. Ou ainda tem peregrino, meu querido, entendeu? E o perigo que há hoje em direção aos cristãos é o mesmo perigo que há naquele tempo, né? É igual, é semelhante, porque perigo é perigo, né? Só muda a ação de como é o perigo, mas é um perigo. Então hoje os cristãos também, eles são muito perseguidos, né? Nós sabemos que a perseguição é muito forte ainda, é muito forte. Porém nós sabemos, né, que o nosso Deus, que criou o céu e a terra, é um Deus de poder, de sabedoria, de glória, né? E não temos coisa alguma a temer. Nós não precisamos ter medo, porque aquele que está com o Senhor não precisa ter medo, meu querido, né? Apesar, meu irmão, de Satanás estar trabalhando contra os cristãos, né? Mas nós sabemos que esse mundo ainda pertence ao Senhor. Nós sabemos disso. Infelizmente,
até os dias de hoje ainda tem muitos que adoram, né? Muitas pessoas que adoram outros deuses, né? Em santuário, nos montes. A gente não precisa falar quem são, que tipo de pessoas são, né? Mas o povo de Deus, ele olha acima dos montes. Aquele povo, ele sabia por que ele tinha que olhar acima dos montes, para o grande Deus que havia, né, criado todas as coisas. É muito diferente. O povo de Deus sabe que Deus ali habitava ali, né, em seu santuário. Aquele povo naquele tempo, eles sabiam disso. E dava ao seu povo toda a ajuda de que precisava. Deus dava toda a ajuda de que precisava para aquele povo. Meus irmãos, Deus nos guarda, mesmo enquanto estamos dormindo, pois Ele não dorme. O nosso Deus não dorme. Em Salmos 32:8, diz assim: eu o instruirei e o ensinarei. O que é instruir? Quer dizer que Deus, ele vai nos dar uma aula, né? E ainda vai nos ensinar. Diz o Senhor, o versículo diz assim: e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Ele vai te mostrar o caminho. E ele continua o versículo dizendo assim: eu mesmo lhe darei conselho e o vigiarei. Então, significa que Deus, ele nunca vai parar de nos aconselhar, ele nunca vai parar de nos vigiar, né? Eu fico prestando atenção se nós vamos precisar de Deus a vida inteira. Porque se nós lermos esse versículo agora, a gente percebe que a gente precisa de Deus. Então, eu vou chegar aos meus 80, 90, 100 anos, glória a Deus, obrigado, meu Pai, mas vou continuar precisando de Deus, eu e você, né? A palavra de Deus, ela é atual. Isso, meu querido, não significa que os cristãos obedientes, né, que tem muito cristão obediente ainda, viu? Nunca irão enfrentar dificuldades e perigos, né? Vão continuar enfrentando dificuldades e perigos, até porque é necessário para o seu crescimento. Mas Deus, né? Essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, Deus vai te capacitar, viu? E transformar esse teu momento difícil, essa tragédia, em alegria, que vai te encher de ânimo nos dias de hoje, meu querido, né? Meus amados, Deus é que cuida de nós, né? Davi, ele entendia que havia, como eu posso te falar, uma ajuda que viria de uma fonte externa, que não estava ao alcance de suas próprias forças, né? Ele sabia disso, que viria uma fonte externa. O que seria essa fonte? Uma fonte sobrenatural, né? Uma fonte divina, uma fonte de Deus, né? E que não estava as suas forças, né? E nem em seus recursos que eu te digo seriam os animais, as armas, né? Os militares deles, né? O exército dele, entendeu? Aquele, meu querido, aquele que não era um socorro, aquele não era um socorro qualquer, viu? Aquele não era um socorro qualquer. Ele representava a providência do Deus soberano. E que não depende, o nosso Deus não depende de nenhum recurso natural, né, para agir em nosso favor, tá? Deus, meu querido,
não vai permitir que seus pés vacilem. A maioria das vezes que caímos foi porque nós tropeçamos. Viu? É porque nós tropeçamos. Eu já caí algumas vezes, né? Mas é porque eu tropecei. Sabe o que eu vejo nesse versículo, nesses dois versículos aqui? Eu vejo que o grande perigo do ser humano em não pedir ajuda do nosso Deus, né? É muito perigoso, porque Deus ele já disse para nós que Ele está de olho em nós, né? Então custa abrir a boca, assim como esses peregrinos, e clamavam, né, através do seu louvor, pedindo, né, uma ajuda ao Senhor. Essa é a mensagem principal que tem nesses dois versículos. Nós precisamos caminhar com Deus, tá? Mas quando entregamos a nossa vida a Deus, né, Ele cuida para que não tropeçamos mais. Basta você entregar a sua vida a Deus nesse momento, você que está aí, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, né? Entregue a sua vida a Deus, tá, meu filho? Porque Deus ele vai cuidar de você, né? Não importa, meu irmão, o que você esteja enfrentando. Coloque seus olhos em Deus, porque é Ele, só Ele que virá, né, nos socorrer. Só Ele virá em busca do nosso socorro, viu? Eu agradeço a Deus por mais esta pequena mensagem e peço a Deus que nos continue nos abençoando e até o próximo vídeo.